Então resolveu fazer uma fuga e transportar Jesus para uma outra cidade, porque a Bíblia ela fala que o profeta na sua terra não tem honra. Então Jesus, sendo um anjo de Deus, sendo uma criança inocente, indefeso, a mãe e o pai resolveu fazer uma fuga, levar ele para uma cidade mais distante, escondê-lo, para que ele não viesse ser vítima da morte. Então foi aonde que eles conseguiram dar uma educação elevada ao Filho de Deus, aonde que ele foi trabalhar em carpinteiro. A profissão de José era carpinteiro, aonde que pôde ter ensinado Jesus. Nas horas vagas, Jesus era colocado diante o púlpito, diante o altar, para poder auxiliar nos momentos como aquele. Então Jesus, ele foi um nascido dentro da luz, dentro dos conhecimentos de Deus, da verdade. Então Jesus, ele auxiliava o reino de Deus, ele já conversava com Deus, ele já falava com Deus, ele tinha uma plena liberdade de poder se colocar, de poder falar com Deus, desabafá-lo. E Deus olhando, Deus vendo, Deus, ele sabia identificar com o pensamento do Filho de Deus. Por quê? Porque era a obra-prima do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava presente na vida dele a todo instante e momento. Foi quando a Bíblia fala que Jesus, ele cresceu, ele evoluiu na vida pública, na vida individual, na vida física, na vida individual, na vida família, juntamente com os irmãos, com as irmãs, com pessoas, que o Evangelho, ele crescia, ele se estendia, mas Jesus já tinha um mapa dos conhecimentos de Deus e da verdade. Jesus já sabia, já sentar, conversar, dialogar, levantando as pessoas caídas e fortalecendo pelo poder da fé, colocando pessoas que se levantavam, que não tinha força, que se levantava para podê-lo vir fazer a obra do campo evangelismo. Jesus, ele já começava a fazer algo, receber algo de Deus. A promessa de Deus estava na vida do Filho de Deus, através do Espírito Santo. Foi quando que Deus permitiu que Jesus, ele, com 33 anos de idade, que Jesus chegasse até a bacia do Rio Jordão, e que Jesus, ele fosse batizado pelo João Batista, que andava no deserto comendo gafanhoto, que não tinha lugar de se reclinar a cabeça. Então João Batista foi um grande pregador do final dos tempos, daquela época, levando os conhecimentos de Deus, chegar a milhões e milhões de pessoas, aonde que pessoas se convertiam, vinha se convencer, aonde havia convenção através da fala do João Batista, da pregação de João Batista, para poder vir alcançar o reino de Deus, a justiça de Deus, tinha que passar pelas águas, renunciando o mundo, nascido de Deus, nascido da água, e obedecendo o estatuto, o regulamento, a norma, para que renunciasse o mundo, para que pudesse vir alcançar o reino e a justiça de Deus. Então os decretos de Deus naquela época era bem colocada, e o povo tinha aquele temor de Deus. Não era como no dia de hoje, existia também, o mundo estava no maligno, naquela época havia também, do mesmo jeito de hoje, também havia no passado a desobediência, os filhos da desobediência, os filhos das trevas, são pessoas que gostavam dos prazeres mundâneos, os prazeres da carne, os desejos do diabo, se assentar na mesa do escarnecedor,
amanhecendo o dia na bagunça, na gandalha, na festa, na desordem. São pessoas, homens casados que tinha sua esposa e era amante de 5, 10 mulheres. Mas Deus, ele olhando e vendo, Deus pôde ter anulado esse passado através do Filho de Deus. Quando Jesus, ele olhou, que ele viu, que ele chegou o momento dele poder se aproximar do tanque ali, o tanque do batismo, ali da bacia do Rio Jordão. Foi quando João Batista, ele olhou, ele viu a chegada do Filho de Deus. Ele avistando, ele vendo, ele sabendo, ele falou: mas eu não sou digno. Ele pensou, ele chegou a falar: eu não sou digno de poder desatar a sandália dos seus pés. Mas foi quando Jesus permitiu que João Batista batizasse, fizesse aquele cumprimento perante a lei de Deus, perante a justiça dos homens. Então Jesus foi pego e, descendo sobre a bacia do Rio Jordão, foi batizado pelo João Batista. E após o batismo, descia sobre ele uma pomba que representava o símbolo do Espírito Santo.